Muito boa noite a você, amigo ligado na Rádio Esportes Mais. São 8 horas 5 minutos. Estamos de volta aqui. Já tivemos ontem o programa Esporte Show, falando aí da rodada do Campeonato Paulista. E hoje, mais uma vez, o quadro de 1 a 11, trazendo nossos convidados, entrevistas bacanas aí com atletas, jogadores de futebol em atividade, outros que já encerraram. E o nosso papo hoje, convidado mais do que especial, porque além, obviamente, de ser um grande jogador, encerrou pouco tempo, mas ao mesmo tempo também tem aí um tom de amizade, meu amigo, meu parceiro Davi, sempre Davi Rodrigues, Davi Jesus. Davi, boa noite, um grande abraço, primeiramente, um prazer tê-lo conosco na Rádio Esportes Mais. Quando nos conhecemos, eu era apenas um torcedor do Paulista de Jundiaí, ficava ali no alambrado, só gritando, vai Davi, corre Davi, toca Davi, e no fim, Davi, joga sua camisa, Davi. Não, filme de radialista aqui, graças a Deus, correndo atrás da notícia, informando os nossos internautas aqui com a Rádio Esportes Mais, junto hoje com o Ednei Andreotti, às vezes com o Carlinhos Cabral, com a família Cabral, junto com a Rádio Esportes Mais. Então, boa noite, é um prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Esportes Mais. Espero que na próxima hora aí seja um momento agradável para a gente bater um papo, falar um pouco da sua carreira, e seja muito bem-vindo ao programa Sport Show, no nosso quadro de 1 a 11, Davi. Boa noite, Júlio. Boa noite, Ednei. É um prazer estar falando aí no Esporte Mais aí. A gente de torcedor virou amigo, né? Depois, né, alguns churrascos também. Pois é. Mas eu fico feliz de estar falando contigo depois de tanto tempo também, sem se falar aí, e poder contar um pouco da minha história, tanto do Paulista como no futebol. Pois é, e tem história, hein? A gente vai lembrando sempre assim, enquanto era, como vocês mesmos falam em Porto Alegre, enquanto era guri, né? Saindo da base, vai acompanhando. E o legal é ver assim o crescimento, a evolução como pessoa inicialmente, né? Vendo, era aquele guri que sai ali da base e tal, daqui a pouco sai do alojamento, vai morar numa casa, aí vira profissional de fato, depois sai de Jundiaí e vai ganhar o mundo, vai cuidar da vida e tal. E hoje, pós-carreira, vê que é uma pessoa já firme, casado, pai de família, então é bacana ver consolidado, principalmente, não está aí passando aqueles apertos que muitos jogadores de futebol acabam passando, né, que não se preparam, não cuidam da carreira, ou não tem a sorte necessária que a carreira às vezes precisa ter, e no final do pós-carreira acaba passando por alguns problemas. Você vai contar algumas coisas aí durante nosso papo, mas é bacana ver esse saldo positivo aí como pessoa acima de tudo. Então muito bacana. Ednei, boa noite, obrigado por estar conosco também aqui nessa jornada do programa Sport Show. Vamos ter aí esse tempinho para falar um pouquinho aí, tirar aquelas perguntinhas mais escondidas aí da carreira do Davi, né, não? Boa noite, Júlio. Boa noite, Davi. Boa noite, amigos da Rádio Esporte Mais uma vez participando do programa. Acho que o programa está entrando, a rádio está entrando numa legal, né, Júlio? Tem um cara como o Davi, histórias do futebol, isso é muito bacana, mas eu queria só deixar uma ressalta, lógico, que muita gente está morrendo no país por causa desse Covid, mas hoje, para o jornalismo esportivo, foi uma perda enorme, né? O Rodrigo Rodrigues. Acho que quando eu vi essa notícia, assim, eu falo, não conhecíamos tudo, mas esse ano foram duas de pessoas assim, que a gente não conhece, foram duas sapatadas, foram do Kobe, lembra que eu te falei, quando a gente estava em transmissão, e depois agora do Rodrigo. Acho que um cara que estava carismático. Então, acho que é um programa que poderíamos dedicar para ele, esse programa, cara. Acho que é muito Exatamente. Legal. Realmente. Como é que você tem vivido aí, Davi, esse período de isolamento, antes da gente falar até da carreira em si? Tá difícil para todo mundo. Você tem duas filhas, né? Você tem morado, você está casado, mas você está longe das filhas. Como é que está essa sua relação aí, preocupação, mãe, familiares? Como é que você tem vivido esse momento de pandemia? É bem difícil, né? A gente está
se encontrando num momento delicado, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. E eu tenho 2 filhas que elas moram com as mães delas, e uma eu fiquei 4 meses sem ver, a outra eu vi também há pouco tempo, né? É bem difícil. E também familiares, né? Que a gente acaba se privando de ver para, de repente, não ter algum problema maior. Eu sei o que é isso, viu, Davi? Vi minha filha acho que 2 vezes nessa pandemia também, que mora com a mãe, não é fácil, cara. E vi coisa rápida também. A saudade chega a ser engraçado, né? Capaz da última vez que eu vi ela, fiquei com medo dela me chamar de outro nome. Tá difícil. Tá difícil. Pegando às vezes até um lado. Quem é você? Tentar tirar uma. Ela vai falar, quem é você? A brincadeira do tema, tem um amigo que viajava tanto assim a trabalho que ele falava, pô, chegava em casa, minha filha falava, mãe, o cara da foto chegou, mas era por conta das viagens, né? Do trabalho. Agora, a gente sabe que é uma situação que, infelizmente, mas a família tá bem, Dona Elaine, tá tudo em ordem. Graças a Deus. Graças a Deus, tudo bem. Bom, vamos falar da parte boa, né, do nosso assunto de hoje. Primeiro, assim, você aqui em Jundiaí veio parar. Como é que você veio parar em Jundiaí, hein, Davi? Conta rapidinho pra gente aí. O que você veio fazer em Jundiaí? O cara nascido em Gravataí, certo? Começou na base do Inter ou do Grêmio? Na base do Paulista. Do Paulista. Antes do Paulista, você não frequentou nenhuma... Foi direto aqui mesmo? Foi direto pro Paulista. 2000... Então, eu fui na época da Parmalat, né? Em 98, final de 98, eu fui. E acabei fazendo um teste, onde a Parmalat entrou em 98 ou 99, se não me engano. E fui fazer um teste em Vinhedo, acabei passando. Quem me levou foi um diretor, se chamava Clóvis Dias. Me levou para o Paulista, em 99 voltei, a base ficava em Valinhos, ficamos um ano lá, em 99, e em 2000 fomos já morar em Jundiaí, embaixo da arquibancada do Jaime Sintra. Nunca me esqueço que a gente... ponte, já veio direto mesmo. Aí nunca me esqueço que quando a gente era da base, a gente ficava de gandula nos jogos, né? Que era muito legal, tinha grandes jogadores no Paulista, através da Parmalat, e a gente era gandula, e para tirar um troquinho também, era muito legal ver grandes jogadores. De perto, né? Quem que você viu nessa época aí que você olhava e falou 99, 2000? 2000, isso. Quem que você viu que estava aqui no Paulista que você olhava e falava, cara... Marcinho, Mancini, Wagner Mancini, quem mais? Tinham muitos outros jogadores também, né? Que fizeram Mancini, parte que depois acabou sendo seu treinador também, né? Ele chegou a ser treinador. Chegou. A gente vai chegar nessa Copa do Brasil aí depois, que... se isso aí foi um rolo depois, rapaz. Acompanhando de perto essa conversa aí, hein? Agora, você sempre foi ali meia, atacante e tal. Quem se inspirou quando moleque mesmo assim? Você olhava na televisão, você falava, putz, esse é o cara, Romário, Ronaldo. Quem que eram suas referências? Meia, enfim. Como atacante, sempre gostei do Romário, né? Eu acho que ele tinha uma qualidade a mais, ainda mais dentro da área. Mas meu ídolo no futebol mesmo sempre foi o Maradona, né? Pela qualidade, pela... Pouca referência, Ednei. Tá mal ele, né? Eu digo... Tá mal ele, Maradona e Romário. E eu sempre assisti muitos vídeos, né? Depois que a internet deu uma evoluída, muito mais. Mas meu ídolo sempre foi o Maradona, mas também sempre gostei do Romário, que fazia diferença. Davi, eu tava vendo ali, quando esse pessoal de 2000 aí que tava falando que tinha o Mancini, o César, acho que era o goleiro que tava
Tava vendo. E daí o Nenê e o Marcinho já estava subindo. Você Sim. não subiu junto com os dois, então foi um ano depois. Não, eu subi profissional em 2002. Eu era mais novo, né, do que eles. Sim. Mas os dois sempre foram referências também. E claro que a gente via o pessoal subindo, né, dos juniores profissional. Se não me engano, nessa época, em 2000, 2001, estava no juvenil, mas sempre foram jogadores que a gente tinha como base, né? Quem foram seus professores aqui na base? Foi o professor Biasotto, o Juninho Kikinato, professor André também, professor Fernando, tem o Carlão, que até pouco tempo estava trabalhando ainda no Paulista, preparador de goleiro. Sim. Falei do Carlão hoje. Eu comentando hoje, até comentei do Carlão hoje, que o Carlão ele merecia até oportunidade no time grande pela competência do Carlão, né? Baita profissional. E do Juninho. Cara, toda vez eu falo do Juninho. O Juninho acho que revelou muita gente. Juninho parceiraço. O Juninho é o cara que revelou. O professor Juninho foi meu primeiro treinador aí. Me deu muita base, né? Ele junto... Era ele e o professor André, né? Como preparador físico e ele treinador. Fomos vice-campeão paulista em 99 e depois fomos campeão paulista juvenil em 2000. E baita de um treinador, um cara que eu admiro até hoje e que me deu, como eu falei, toda a base para eu seguir e chegar no profissional. Viu? E ele cita você, cara. Toda vez que fala jogadores que ele revelou, ele cita seu nome, cara. Sim, não, um grande treinador. Então... Tem outro também, o professor Palinha, também de Jundiaí, grande pessoa também, cara extraordinário. E, cara, muito legal. Eu tive o prazer de trabalhar com grandes profissionais, principalmente na paz. Davi, agora é interessante. A gente ia chegar, vou deixar lá para o fim, mas essa é uma pergunta assim que desde de muito eu estou assim ainda querendo indignado. Essa é a palavra. Como é que você tem algum tipo de lesão, assim que talvez a gente não saiba? Porque você tem 36 anos recém-completados, certo? Em abril, dia 6 de abril, você completou 36 anos. E você não parou esse ano, você parou, acho que no São Caetano, se não me engano. Isso, foi no último clube, 2018. 2018, em São Caetano. Quer dizer, o ano passado você já não jogou com 35. Você tem alguma lesão, você tem alguma coisa que te incomodou, você ficou desencantado com o futebol? Porque o que te fez parar? Contrato, porque a gente tem visto, por que dessa pergunta e por que eu me digo assim indignado? A gente tem visto ultimamente os jogadores procurando encerrar a carreira cada dia mais velho, porque as questões físicas, salvo por conta de lesões, preparação física, fisioterapia, nutrição, tudo isso tem evoluído de forma que os atletas possam jogar mais tempo, né? Então a gente tem visto o pessoal parar com 37, 38, às vezes 40, depende de como cada um se cuida, obviamente. O Nenê tá jogando ainda, né? Lógico, de 38 talvez em diante seja mais aí o ponto fora da curva, 39, mas por que talvez com 35, 34 para 35, de repente assim, parou? Contrato, lesão, o que pode ter acontecido com o Davi? Conta pra gente assim eu já tô antecipando já lá o fim da carreira, a gente vai voltar para a sua história, mas isso me deixou assim muito curioso para entender por que o Davi não tá jogando, cara. Talvez muita gente se pergunte isso também. Sim. Foram alguns fatores que eu não concordo. Todo mundo acha que futebol é treinar e jogar, envolve muita coisa, pessoas no meio do futebol também que acabam denegrindo a imagem de alguma forma, sabe? Porque pro torcedor é aquilo, é o time que tu vê ali no campo, e sabe, mas envolve diretoria, envolve treinador tem esquema com outro jogador, e é sacanagem com pessoas que estão meio, tipo assim, se tu tá melhor que eu, tu tem que jogar. Na minha concepção é isso, sabe? Infelizmente, hoje no futebol não acontece isso.
o melhor não joga. A não ser que ele talvez tenha um esquema, e existe isso no meio do futebol. Isso e eu acabei desgostando de algumas coisas que eu vi, principalmente quando eu passei no Joinville, e como eu estava recém voltando da China, e isso entristece, sabe? Porque tudo que eu tenho, eu devo ao futebol. Só que algumas pessoas acabam estragando o nome do futebol, sabe? E acabam colocando o dinheiro na frente das pessoas. E eu vi isso de perto. Você está falando aquilo que a maioria nega e que tem medo, talvez, de falar, exatamente isso. Que tem esquema? Que tem esquema, Claro que o bom não joga sempre, que o que tem os amigos geralmente joga. É isso? Tem bastante. Parabéns, Davi. Muita gente esconde isso aí, né, cara? Não, tem bastante. Eles não querem admitir, mas eu não tenho por que não falar. Tem bastante. Por que não admitem? Tem treinador que é o mesmo empresário do jogador e por isso ele acaba jogando. E é isso. Infelizmente o futebol tem disso. Isso que acabou meio que me tirando um pouco da alegria não do futebol, mas de estar nesse meio, sabe, tão sujo. Tá, então vamos aproveitar já a sua honestidade aí, sua franqueza. Esse assunto que rodou muito aí nessa última rodada do Campeonato Paulista entre São Paulo e Guarani, na questão do beneficiar ou não o Corinthians, entrega ou não entrega um jogo para prejudicar uma outra equipe. O tema foi São Paulo e Guarani para prejudicar o Corinthians, mas ao longo da sua carreira, você viu acontecer muito esse tipo de coisa? Aconteceu em algum vestiário a coisa do vamos dar uma entregada, ou a tal da mala preta, ou facilita um tipo de jogo. Você já viu alguma coisa desse tipo? Não, de entregar jogo não. De entregar jogo eu não vi, mas de ligarem e pedir para ganhar tal jogo, para classificar tal time, já aconteceu, sim. A tal da mala branca para dar um gásinho a mais, isso sim. Isso já aconteceu, mas para perder, não. Até eu não aceitaria, né? Não trabalha, né? Eu acho que isso é uma falta de perder ética, não, né? Mas hoje em dia, né? Ganhar você já teria que ganhar de qualquer forma, né? Sim, né? E com dinheiro a mais, que é em time pequeno. Aí tudo bem, né? Por que não? Davi, naquela linha que você falou do futebol sujo, todo mundo sabe que existe esse lado e não é de hoje. Vem anos e anos. Paulo Rossi, que aconteceu isso com ele antes da Copa de 82. Mas o Fábio Costa também, que não é exemplo para ninguém, mas o Fábio Costa chegou a falar que o filho dele não seria jogador de futebol porque o futebol é sujo. Então, bate bem no que você está dizendo. Não seria 100% o sujo que ele quis dizer, mas entra nisso aí, né, Davi? Tem muito empresário também, né? Tem muito empresário com moral em vários clubes aí que acabam, né? De um jeito... Até na própria seleção, tu sabe, tem gente que tá lá e não merece. Tem muitos outros jogadores melhores. E aí tu acaba se perguntando por quê, né? Por que contrataram convocaram esse jogador, sendo que tem outro da mesma posição muito melhor? Complicado. São coisas que o pessoal não sabe, né? O pessoal talvez não... É a paixão, né, cara? Mas isso acaba tirando um pouco do, né? Sim. De estar ali no meio, então... sabe, que nem o teu amigo falou, que o Fábio Costa falou que o filho dele não jogaria futebol. Também gostaria que o meu tivesse outra linha. Claro, se ele quiser um dia jogar futebol, ok, vai ter todo o meu apoio, mas eu prefiro que ele parta para outra linha. Tanto você não está trabalhando no meio do futebol, né? Então, ainda não. Eu tenho uma impressão. Conhece o Ivan, né? Até hoje a gente tem algumas coisas juntos. A gente é sócio em alguns outros projetos, mas trabalhar diretamente com futebol ainda não. Mas também não. Mas quando você diz, ainda não descarto. Quando você diz ainda não, o que você chama de possibilidade? Seria trabalhar dentro do campo, a coisa que você gosta de fazer, ou gerenciamento, direção, agenciamento, quer dizer, uma outra atividade mais fora do gramado, mas aí com uma conduta talvez diferente dessa que não te agrada? Talvez fora.
até mesmo porque eu sou um cara honesto. Então, o que eu quero pro futebol é a honestidade que talvez eu possa dar. Eu estava conversando com um amigo meu e até falei com ele, conversando, até ele continua jogando futebol, um grande amigo. E eu falei para ele que não gostaria de trabalhar com futebol porque tem muita sacanagem no meio. E eu não concordava com muita coisa e talvez eu não tivesse sangue para aceitar certas coisas. E ele falou uma coisa que é real, que talvez eu pensando assim, eu acabar não entrando no meio do futebol, essas pessoas que fazem muita sacanagem vão continuar tendo mercado, entendeu? Então a gente teria que entrar para fazer diferente para que essas pessoas, né, acabem não tomando esse lugar. Isso realmente é uma situação que tem muita gente suja ainda e que precisa limpar, né, Davi? Eu ouvi Júlio, eu ouvi um amigo meu, um grande amigo meu, que ele parou de jogar, virou diretor. Um cara, não vou citar nomes, mas é um cara extraordinário e falou que no meio do futebol, quando tu é honesto, parece que tu é errado. Olha que contradição. Entendeu? E aí, quanto mais certo, mais correto tu é, mais errado tu está, porque tu acaba não entrando em certos esquemas, sabe? Mas então, e como é que isso. você vê, por exemplo, quando a gente tem ali o Mauro Silva na linha de frente da Federação Paulista de Futebol, o Juninho bem próximo do assim, braço direito da CBF, quer dizer, ex-jogadores e com prestígio, o Mauro Silva tem história na Espanha, quer dizer, se aproximando ali da direção, do comando das federações e das confederações, são contribuições enormes, né, para o futebol, e a gente, assim, eu quero acreditar que sejam pessoas boas e que estejam trazendo as contribuições deles de dentro do campo, também com a honestidade, para tentar mudar isso. Você concorda com isso? Você acha que esse é o caminho? E aí você também, como ex-atleta, pensando na gestão, e não só como ex-atleta pensar dentro do campo, só pensar, deixar de ser atleta para ser técnico, para ser um preparador físico. Não, pensar também numa linha de gestão, de tentar mudar isso, né? Sim, não conheço os dois, sei da história, não generalizo também isso dentro do futebol, mas eu acho bacana esses jogadores podendo dar esse suporte e na linha de frente, né? Porque tem uma visão muito diferente de quem não jogou futebol, né, Júlio? Quem teve ali dentro, quem sabe, jogador de futebol, sabe querendo ou não, precisa, né? Sim, entende? E então quero acreditar que isso seja uma coisa benéfica para o futebol e torço para que eles tenham sucesso nisso. Sim, sem dúvida. Bom, tomei um pouquinho desse tempo aí, porque o tema realmente é bacana, é importante. Aliás, o Ednei falou e eu também, assim, já dou os parabéns, porque esse tema é muito sério e, infelizmente, ou a gente sabe porque há muita represália também, os atletas acabam se esquivando da verdade sobre esse tema, justamente porque sabe que pode sofrer consequências de dirigentes pensarem, bom, esse cara fala demais e de repente pode não ser bom ele aqui no meu clube, e aí as portas começam a se fechar, né? Mas agora eu posso falar. Você pode falar, né? Então, foi bacana, mas é uma pena. A gente sabe que tecnicamente você podia estar sem brincadeira. Posso falar, né, Ednei? Teria condições de estar em qualquer um desses clubes da Série A aí tranquilamente, viu? Fácil, cara, fácil. Assistindo aí o que a gente tem presenciado, rapaz. Bom. Assim, olha, eu vou te falar, viu, Davi? Cada vez que tem um jogo assim, o pessoal pergunta por que não volta? Poderia estar jogando. Não. Esse ano nós fizemos alguns jogos da Ponte Preta que quase não caiu, só pra você ver, quase não cai, tava para cair e acabou se classificando, mas era horrível, hein, Júlio? Nossa. Jogava fácil, cara, jogava fácil, né, na Ponte Preta. Pois é, mas o futebol se tornou muito físico, né?
Pô, hoje em dia tu corre com o negócio pendurado ali pra Davi, pra mas, dizer quanto tempo tu correu. Não importa se tu fez gol, se ganhou, se perdeu. Os mas caras querem ver a quilometragem. É tipo exatamente. escravo, né, cara? E aí eu Pô. uma coisa, tem Perde um o, pouco da qualidade, né? tem um negócio do GPS aí pendurado nas costas aí, mas só que é o seguinte, eu tô te falando dessa questão técnica aí, porque o faro do gol era bom, mas é o seguinte, o pessoal cornetava um bocadinho aí, porque pedia pra você acelerar mais aí também, Não, pois queria né? pé embaixo, né? Mas sabe aquele negócio, quem corre a bola, né, Júlio? Pois é, Hoje e é em dia, isso que muita gente não hoje em dia entende, né? tem gente que corre muito mais que a bola e acaba esquecendo da redonda, que é ela que Olha faz a aí, diferença. um tema interessante que eu queria que você abordasse também. Eu vou voltar na sua carreira, mas, pô, você tem um papo muito bom, viu, cara? O que você acha do Ganso, por exemplo? Cara, eu acho um cara de muita qualidade técnica, muita qualidade técnica. Ele com a bola no pé faz o que quer. Agora, ele tem que se adaptar a esse novo futebol, né? O Quer novo dizer futebol que a bola corre, mas ele particularmente precisaria correr um pouquinho só a mais, só um pouquinho? uma vez eu assisti um jogo dele, eu gosto da qualidade, eu gosto de jogador com qualidade técnica, né? O Nenê tem muita qualidade técnica, o Nenê é um cara que transpira bastante, acabou se renovando para esse novo futebol, sabe? E enquanto o Ganso não pensar diferente, enquanto ele não der um a mais, infelizmente, para o futebol de hoje, ele vai ficar, né? Pior é Então, que ele já tá com 28, né? talvez as lesões dele também tenham, né? É, Talvez algumas lesões dele tenham prejudicado, porque a gente às vezes não sabe a dor que o cara sente, né? tem Mas isso. ele vai ser aquele jogador é outro assunto que eu falei hoje no serviço, que ia entrar e hoje todo mundo vai acompanhar a resenha com o Davi. A gente entrou no assunto do PH. O Lucas Lima também foi jogador de 2 temporadas. O Luan esses caras têm qualidade, Sim. não desaprenderam, mas parece que não se adaptaram então, o novo futebol tá muita força. Entendeu? Hoje em dia, e só qualidade técnica hoje em dia no futebol não vai adiantar. Entendeu? Então, o Ganso, um cara que tem muita qualidade técnica, mas dá um passe e fica. Dá um passe pro lado e fica. E esse não é. Já foi esse futebol, né, cara? Passar e sair para infelizmente. apresentar, né? Ô, Davi, conta uma história pra gente aí. Bom, vamos voltar lá no início. Paulista, você fez uma. Você escreveu o nome na história aqui do Paulista. Você estava em 2004 ainda, você foi vice-campeão paulista contra o São Caetano, quer dizer, já era por si só um feito histórico para a história do Paulista em si, o vice-campeonato. E não bastasse isso, você fez parte da campanha da Copa do Brasil em 2005. Isso que eu sempre falo, eu fiz parte do primeiro jogo. O primeiro jogo contra o Juventude. No Você fez gol. Ganhamos de 1-0, gol meu, depois daquilo eu fui embora. Exatamente, você fez gol, aí tem gente perguntando se você pinta a barba e tal, aqui ó, pra você não achar que eu tô de sacanagem contigo aí ó, tá aí, não, já falou que não, viu, Vinícius? Aliás, Vinícius Pontes é um projeto bom pra você e o Ivan dar uma olhada depois, viu, Metropolitano Jundiaí aqui é um negócio que vem forte aí, viu? Só fica a dica aqui, viu? Então você tá falando aí, bom, isso aí fica pra... Visitei muito Jundiaí depois que saí daí. Isso são bastidores para a gente conversar depois. Bom, aí, quer dizer, seu nome, às vezes o pessoal só lembra do último jogo contra o Fluminense, mas foi aquele gol contra o Juventude no primeiro jogo, é o caminhão no truco, né? A primeira rodada ali tem que sair, não tem jeito. Então, seu nome está gravado. Só que a sua saída de Jundiaí foi muito polêmica, né, Davi? Foi um negócio de põe para jogar, tira do jogo, vai para concentração, na hora de ir para o jogo, tira da concentração, aí é uma birra de renova o contrato, não renova o contrato. Como é que fica a cabeça do jogador que está em ascensão, que está precisando de um contrato bom, está na hora de, sabe, tá entregando para o clube aquilo que o clube precisa, que é o resultado dentro do gramado, e aí na hora que é para ficar bom para todo mundo,
aí vem a história de que só tem que ser bom pro clube. Como é que fica a cabeça do jogador? Essas são pessoas que estão no meio do futebol que não entendem nada. Um deles era o Eduardo Palhares. É a história do início que você contou no final ali, então. Desculpa, mas o que fizeram comigo no final de 2004 na Série B, de me levar para concentrar no Jaime Sintra, nunca me esqueço. E a gente ia viajar no outro dia de manhã. E aí eu fui concentrar e estava sobre aquilo de renovação, dormi lá no quarto, no outro dia de manhã falaram que eu não ia viajar para jogar. E eu era um dos artilheiros do time, estava muito bem na Série B. E eu acho que uma besteira, porque a única coisa que eu queria que talvez as pessoas não saibam que o Paulista estava atrasando muito o salário, e eu ganhava um salário muito, muito, muito aquém de outros atletas que estavam lá e que não jogavam, contratados no caso. Pois e eu só queria renovar por desse pelo menos uma coisa boa para que fosse para os dois, né? Só que do jeito que foi feito, foi muito mal feita a conversa e acabou acontecendo várias situações. Acabou eu treinando separado também, várias vezes. Eu acho que uma besteira. E depois do Campeonato Paulista, a mesma coisa, de 2005, onde eu estava bem, estava titular, estava jogando todos os jogos. Inclusive, nesse jogo contra o Juventude, acabamos vencendo de 1-0, foi gol meu. E por N situações de não saber administrar essa negociação, acabei indo embora. Não dá vontade na hora que bate o pênalti, faz aquele gol lá, virar e fazer igual o Christian fez lá, uns negócios assim? Não dá vontade Não, mas aí perde, né? Perde o respeito. Dá, né? Não, vontade dá, né? De mandar o cara longe, Mas aí é uma situação muito pontual, né? Eu não tenho problema nenhum, eu agradeço o Paulista por toda a minha carreira. Que fique a única claro. pessoa que eu não agradeço, que eu não sou, é o Palhares. É o único. O único cara que eu no meio do futebol. O resto, o Pitico, o cara que até hoje eu tenho um carinho enorme, mas a única pessoa que até hoje eu não... é o Eduardo Palhares. Júlio, permite só um espaço para falar sobre o assunto do Eduardo Palhares. Davi, eu fiquei de 2007 a 2016 na TV Japi, fazendo programa de esporte, vivendo muito o Paulista. Em 2010, 2009, estou enganado, o Paulista estava na Série C ou Série D, não lembro. E não tinha cobertura nenhuma da mídia, cara. Nenhuma da mídia. A TV Japi propôs de fazer os jogos do Paulista. Fomos para o Rio de Janeiro, Juiz de Fora. Acho que no terceiro jogo, a diretoria da TV falou assim, olha, não dá para fazer mais, não podemos nem exibir esse jogo do Juiz de Fora. Falei assim, mas por quê? Palhares me ligou aqui, falou que vai processar a TV, que estamos usando o nome do Paulista inadequadamente. Falei, cara, o veículo de comunicação promoveu o nome do Paulista e ele está falando que vai processar a gente, cara. Eu falei assim, para mim, esquece Eduardo Palhares, cara. Muitos dizem que ele foi um dos melhores presidentes, se eu não me engano, do Paulista, né? Mas, sim. Infelizmente, eu não... Eu também tenho essa mágoa contigo por causa disso. Que eu uma vez, nunca me esqueço, uma vez ele mandou... depois de tudo isso, eu acabei indo para o São Paulo e, claro, eu saí, infelizmente não deu certo a negociação, mas... sempre tive um carinho enorme, continuo tendo pelo Paulista. Felizmente, teve um jogo da Série B, se eu não me engano, eu acabei indo lá para assistir, são meus amigos, né? Eu fiz muitos amigos, fiquei mais 5 anos, se eu não me engano, 6 anos no Paulista, e ele acabou mandando me tirar do Jaime Sintra, e isso foi uma coisa que me guardei muito, e fiquei muito magoado por isso, mas não com o Paulista, mas com o Eduardo Palhares. Por isso é triste. Pra isso mim, realmente é triste porque é como se... a pessoa que eu não tenho carinho. É a pessoa acima da instituição, né? E, por exemplo, cada atleta que passa e defende a instituição,
ele de uma forma ou de outra está contribuindo para a história, né? Esse é o meu pensamento. Mas, bom, aí você tocou num outro assunto e realmente foi bastante polêmico. A gente sabe que, na época, foi muito discutido. Alguns jogadores que, por conta de ter o mesmo empresário, que era o Ivan, também tiveram algumas dificuldades de renovação de contrato. A gente sabe, foi bastante polêmico, de fato, essa situação, justamente por conta da negociação entre, basicamente, Eduardo Palhares e Ivan Rocha, vamos chamar assim. Mas cada um tinha que defender os seus interesses, e aí, no final das contas, o atleta, e essa é a minha preocupação, geralmente o atleta fica no meio desse fogo cruzado, e até o Carlinho pergunta aqui, né, se a sua personalidade, você acha que nesse momento atrapalha, porque você acaba sendo firme, sua personalidade te ajuda a acompanhar o pensamento, talvez, do seu empresário, você está com ele, então sua personalidade eu concordo com ele, eu vou aceitar o que o meu empresário me sugere. Sim. E vamos embora, não vou renovar. Ou, por exemplo, será que naquele momento valeria a pena... Ivan, vamos dar uma segurada aqui, debater e vamos renovar esse contrato abaixo daquilo que me interessa. E aí, você acha que te atrapalhou um pouquinho ou não? Foi realmente tudo certinho? Não, eu acho que não me arrependo. Eu fechei, claro, com o meu empresário, que era o Ivan na época. Eu acho que as coisas como foram negociadas pelo Paulista atrapalhou bastante. Tanto que teve uma vez, óbvio que eu não sabia, que ninguém sabia que o Paulista ia ser campeão da Copa do Brasil. Não me arrependo de ter saído daqui, muito pelo contrário, torci muito pelos meus amigos, e eu fico muito feliz com esse título também. Não me considero até mesmo porque eu joguei apenas um jogo, mas torci bastante. Tá no placar? Pois é. Tá na súmula? Pois é. Sem aquele gol era 0-0. Torci muito para eles, mas teve uma ocasião e um dia antes de viajar para, se eu não me engano, para jogar contra o América de Natal. Em Natal, fui chamado na diretoria. Quando eu entrei, tava todos os diretores na mesa e o Eduardo Palhares, com o contrato na mão, assinou o contrato e virou para mim: assina. Eu sozinho, sem o meu empresário. E eu falei: não vou assinar. O Ivan falou para assinar, eu não vou assinar. E ele: não assina, que senão tu não vai mais jogar aqui. Então, apesar de eu estar novo, acho que eu tinha 20 anos na época, se não me engano, acabei não assinando, acabei não indo pro jogo, o time foi e perdeu. Mas esse tipo de negociação não é assim que funciona, né? A gente tem que conversar, entrar no consenso para que as duas partes saiam beneficiadas. Eu não estava pedindo nada demais, entendeu? Eu só estava querendo ser reconhecido porque eu estava numa fase boa e os jogadores se contrataram, ganhando muito mais que eu, infelizmente estavam alguns nem indo pro jogo. E a gente, é claro que nós não vamos falar aqui ao vivo, obviamente, mas e até a gente sabe, né, que quando você sai de um primeiro contrato de juniores, enfim, não sei o nome exato que a gente tem quando era da base, para um primeiro contrato profissional, a diferença assim, é mínima, pensando num contrato daqueles profissionais que já vêm contratado de outros clubes. Então a equiparação que se pedia era muito insignificante para o Paulista ter deixado escapar e criado essa inimizade, né? É aquela mística, né, de não valorizar a base. Entendeu? Exatamente. E, bom, Davi, infelizmente foi o que aconteceu. Agora eu quero te colocar numa outra enrascada aqui, viu, cara? Porque o pessoal sabe, eu não escondo, eu sou um jornalista imparcial, um jornalista não, radialista. Jornalista é o que tá no meio aí, ó. Aqui é a minha caneca da Rádio Esportes Mais, tá bom? O dia que você vier pra Jundiaí, você vai ter uma. Pois é, ia falar pra ti aí, ó. Tomar uma aguinha aqui, ó. Só que do outro lado, porque cada uma tem uma personalização. Do outro lado, tá aqui, tá? São Paulo. Então, quando você foi pra lá, cara, foi, particularmente pra mim, foi bacana, porque eu pensava assim, poxa, além do meu amigo
tá jogando no clube que eu torço, isso eu nunca escondi de ninguém, era um sentimento de torcida dupla para mim. Sim. E aí eu queria saber, por que não deu certo no São Paulo? Você ficou pouquíssimo tempo. E eu quero, assim, como eu te perguntei, tudo bem, posso perguntar qualquer coisa? Você falou, pode perguntar que eu não tenho problema em responder. O que muito foi dito na época é que o não dar certo no São Paulo não foi por questões técnicas, vou ser bem franco pelo que se disse na época, noite. Assim, você não estava comprometido com, talvez assim, se deslumbrou com a mudança de status e de patamar. Foi mais ou menos isso, Davi? Foi. Conheci alguns prazeres da vida lá que acabaram dificultando um pouco da minha carreira. É mais difícil você, de repente, perder o contrato e sair, ou reconhecer que saiu por conta disso? Cara, eu reconheço que eu errei nessa parte, aí acabei curtindo um pouco mais, né, do que a profissão deixa. Exige, né? Exige, e vi outros jogadores que chegaram lá também, talvez que não tivesse a qualidade técnica que eu tinha na época, acabar se sobressaindo por ser mais profissional do que eu fui no São Paulo. Eu estou enganado na minha memória, se eu estiver enganado me ajude. Teve um jogo São Paulo e Santos que você era titular e o Hernanes era reserva? Não, eu acabei ficando no banco, acabei ficando no banco. Vou contra, acho que deve ter entrado. Eu me lembro que tinha assim, mas tinha algum jogo que eu me lembro que você saiu... Contra a Ponte Preta. Titular, e tinha algum jogador com mais expressão que era reserva. E aí é que a gente fala, quer dizer, qualidade técnica você tinha para estar lá. Você foi visto, quer dizer, gostado, teve condição. Ninguém vai para o São Paulo de graça, né? Ninguém vai para o São Paulo de graça. Você usou a melhor frase. Mas, assim, foi uma oportunidade que doeu bastante depois de ter saído. Você acabou dando uma... Você foi de lá depois para o Avaí, deu uma patinada até engrenar, a cabeça botar no lugar de novo? Eu tava em alto nível e eu tive uma lesão grave também depois, e isso acabou me dificultando, e aí depois eu comecei a voltar, né, que é mais difícil. E claro que me arrependo de ter, sabe, chegar no São Paulo, tu vê outro mundo, sabe, bem diferente, as pessoas te olham diferente, e eu acabei me deslumbrando um pouco. Depois eu fui até o fundo do poço, até pensei algumas vezes em parar de jogar futebol. Chegou a pensar em parar? Pensei, né, muitas coisas aconteceram, mas aí eu comecei a voltar, comecei a melhorar, fui pro Bragantino, fui campeão brasileiro da Série C, depois eu disputei... Olha esse depoimento do Carlos aí. Ninguém deixava o goleiro Marcos no chão de graça, né? Tá vendo? Eu tive um gostinho bom, fazia gol no Marcos pelo menos, viu? Ô, Davi, Paulista, time grande, depois teve Curitiba, Avaí. Nesses times grandes sempre tem os cobras, sempre tem esses caras que já estão com o nome consolidado no clube. Leva essa molecada também que está chegando para a noite, acontece muito disso aí, Davi. Se o garoto não tiver cabeça, vai no embalo mesmo. Às vezes nem jogador, às vezes amigo, né? Amigo empolgado, porque sabe que tu tá no São Paulo, vem te convida pra noite, vamos lá, não sei o quê. Aí tu já acha que tu tá acima dos outros e acaba se deslumbrando, né? Porque as pessoas te olham com outros olhos. Mas no São Paulo encontrei muitos jogadores acima da média, caras consagrados, né? Que sempre, muito pelo contrário, sempre me deram assim, apoio, sempre me deram conselhos bons, né? E isso eu guardo até hoje. Mas nem todos os jogadores chamam, né? Claro, uns mais novos, mais empolgados,
acabam, de repente, uma hora ou outra fazendo alguma coisa, acabam te convidando, Mas também tem aquela coisa, né, Davi? Imagino aqui se eu estiver falando besteira, mas também, vamos lá, tem aquela coisa do tirar um pouco de onda, né? Quando você chega, talvez você chega no topo, assim, você fala, pô, cheguei, né, cara? Você sai de casa com... Quantos anos você saiu de perto da família, vem pra Jundiaí sozinho, morar embaixo da arquibancada, ralar, sabe, roer o tal do osso, sim, passar os perrengues que você passou nessa questão da renovação de contrato e aquela, pô, o emocional dá aquela desgastada. Quando você fala, pô, assinei um contrato, cheguei num clube grande, sabe, prateleira do alto, como a gente costuma falar, pô, chega a hora de você falar assim, cara, venci, né? Então eu também posso. Aquilo tudo que você olha lá como referência, você fala, pô, eu cheguei, cara. Aí eu acho que essa é a hora que, tudo bem, você falou, errei, né? Mas ao mesmo tempo, assim, é a hora que todo mundo tem a chance de poder falar alguma coisa, cuidar de você, falar, pô, eu tenho direito de fazer alguma coisa. Eu acho sim. Não, mas eu tenho empolgada boa. Mas... né? Quando você olha assim, eu tô grandão, aí Aí lascou, né, cara? Tá até bonito tu fica. Se não tiver uns pra dar uma puxadinha a mais, mas geralmente, às vezes você olha pros lados, os caras querem mesmo dar uma empurrada pra ir no embalo também, né? Aí não tem jeito, né? Não, filho, eu era feinho. Fui pro São Paulo, fiquei bonito. Ficou bonito. Agora, vamos lá, o Carlinho tá me enchendo de pergunta aqui. O Carlinho é o Carlos Cabral, né? É meu irmão, também é comentarista aqui da rádio, e o próximo assunto nosso é o Curitiba. Você passou uma boa temporada na China, a gente vai entrar nela daqui a pouco, mas dessa temporada, ela que eu acho que deve ter dado uma calçada aí, né? Uma esquentada na meia aí, mas da sua carreira, Curitiba, dá para dizer que foi o lugar que talvez você, pelo que eu vejo nas suas entrevistas, nos posts, onde é o lugar que te deixou assim mais feliz jogando futebol? Dá para dizer isso? Enfim, conta pra gente aí, o que representou Curitiba na sua vida? Cara, Curitiba não tem nem o que falar. Eu sou lembrado até hoje, sempre que... Até alguns torcedores pedem para voltar a jogar, mas é o que ficou marcado na minha carreira. Não só pelo futebol, mas pela torcida, pelas amizades que eu fiz lá, muito forte, sabe? Curitiba tá em outro patamar para mim. Esse é o principal time seu no Brasil, você coloca então no coração Curitiba. Isso, eu nasci gremista, né? Mas me tornei coxa branca. Você tá vendo aí o Ednei? Ele tá afiado hoje. Não, cara, eu tô achando legal a personalidade, cara. Eu acho que isso é muito legal. O negócio de estar contando tudo sem muito mimimi. Eu sou gremista, mas agora eu sou coxa branca. Coxa branca. Aí, ó, tô colocando. Eu tenho carinho especial. Uns lances aí agora também da China. Eu achei uns vídeos aí na internet. O bicho batia bem com essa canhotinha aí, hein? E esse jogo contra o Vasco na final da Copa do Brasil, foi bom esse jogo, hein, Davi? Aqui os lances tá mostrando da China aí e tal, mas conta aí, como é que foi para você aquela final da Copa do Brasil contra o Vasco? Jogão, hein? Cara, eu guardo com muito carinho. Claro que eu gostaria de ter vencido, ter conquistado o título, mas ele perguntou se foi um dos jogos que marcaram. Foi sim. Claro que... Você fez gol naquele jogo, né? No segundo jogo eu acabei fazendo, mas marcou porque, né, poderia ter sido campeão da Copa do Brasil, acabou não acontecendo. Nosso time era muito, muito bom, mas o Vasco também tinha Diego Souza, Felipe, Dedé, grandes jogadores também, acabou não acontecendo, mas sim, esse aí foi o primeiro jogo da história aí, da minha carreira, foi o que marcou.
E aí, Curitiba, você ficou lá, quer ver? Deixa eu trazer aqui o tempo, corrija aí se tiver errado, você ficou de 2011, 2000, duas temporadas praticamente, né? 2011, 12. Aí eu fui comprado pela China. Mas foram o quê? Pouco mais de 50 jogos, mas também 20, pouco mais de 20 gols também. Bom número também, né? De qualquer forma. Você sempre jogou como meia, camisa 10, o atacante, de beirada. Como é que você se define como posição, Davi? Eu comecei de atacante, né? Comecei de atacante, depois, como alguns treinadores viram que eu tinha uma qualidade técnica boa e um passe bom, acabavam me colocando de meia, né? E na China eu acabei jogando de segundo volante. Fazer amor, rapaz. Não vem de garfo não, que hoje é sopa, como diz o Bruno. Você lembra do Bruno, não? Você não vai lembrar do Bruno, meu filho, não, né? Bom, deve estar grandão, faz tempo, né? Quando ele esteve na sua casa, ele era de colo, pra você ter uma ideia. Nossa. Hoje o bichinho tem só 17 anos, tá gigante aqui, viu, garoto? E nós velho. Tá maior que eu já, garoto. Ele que fala essa frase pra mim, não vem de garfo não, que hoje é sopa, viu? Então, rolou uma canetinha, vem que vem quente. Então, aí você sempre jogou de atacante, mas dependendo da situação, você joga na meia. Isso. E na China acabei jogando de segundo volante também. Tive umas temporadas bem boas lá. Porque, como eu te falei, a qualidade técnica ajudava bastante, né? Aquela bola de sair de trás. 2012, 14, 15, 16 e 17, quer dizer, 2012, 13, 14, 6 anos praticamente. Isso. Foram Guangzhou, Xangai, Dongjia, Xangai, Xiamen. Eu não sei pronunciar isso aqui não, viu, Davi? Você vai me ajudando. Guangzhou Fuli, Shanghai SIPG, Shanghai Shenzhen e Nemangol. Nemangol, valeu. Já ajudou a não quebrar o apresentador aqui, porque não tem condições. Desses daí, qual foi o melhor deles que você jogou? Eu joguei no Guangzhou Fuli 3 anos. 2012 a 2014. 3 anos. Foi um bom time. E depois joguei no... que agora é o Hulk joga lá, o Oscar, né? Que é o Shanghai SPG. Você jogou com algum brasileiro nesse período aí? Joguei com o Rafael Coelho, Gilmar... Joguei com o Conca também no último... O Conca, verdade, o Conca. E você teve em 2014, eu estava olhando aqui, você chegou a ser seleção da temporada, né? Isso. Jogando você segundo mais volante. O Elkson. Isso aí. Você jogou do quê? De segundo volante? Segundo volante. Que é isso? 14 gols. Que isso, hein, rapaz? O jogo era assim, chutava pra frente e ia pra área. Não, o Davi, sei que eu queria chegar, porque o Elkson também se deu bem, né, na China, né? O Elkson, ele saiu do Botafogo. E isso aí, ele está até querendo seleção, não sei se já está na seleção, mas você se adaptou e pegou fácil a maneira de jogar lá, ou se deu uma patinada para você alavancar no futebol chinês? Não, na verdade eu comecei muito bem, eu me adaptei muito rápido ao futebol chinês, isso que fez com que eu ficasse 6 anos, né? Mas hoje a qualidade técnica lá melhorou, apesar de não ser ainda aquela comparado com o Brasil, mas melhorou bastante através de alguns treinadores que foram para lá e acabaram levando suas comissões técnicas. Mas em 2012 o futebol era um pouco fraquinho, muita correria, e acabei me adaptando e acabei ficando 3 anos no primeiro clube que fui para lá, depois fui vendido para outro clube. E qual é a qualidade dos chineses, dos locais mesmo lá? Você deitava nos moleques lá ou já estão melhores? Né?
Não, já estão bem. Só a resenha não tinha como. O Carlinho tá perguntando aqui se no chinês dava para fazer a resenha com os caras, dá para arranhar ou não? É só no inglês? Não, a primeira coisa que eu aprendi é pedir cerveja lá. Cerveja? Como é? Filho, ia no bar, já tia Laega pediu mais uma cerveja. Churrasco. Era isso. É só pediu a cerveja, pinda gelada, né? Ô, Davi, tem alguma história de alguma pegadinha com os chineses, de repente você, Gilmar, ali? Porque o brasileiro tem aquele jeito malandro, e o chinês, não sei se tudo correto, como é que é? Teve alguma pegadinha, alguma história assim com os caras? Cara, era engraçado porque todo jogo vencia ou perdia, ia pro vestiário, pegava o cigarrinho, acendia cigarrinho, ficava fumando. Isso era uma coisa que irritava, né? Porque eu não era acostumado com isso. E a gente sempre, claro, né? Brasileiro, aquele monte de palavrão, né? E aí, só que teve um dia que eles aprenderam, né? E aí revidaram. Como chama, ame ou deixo. Então... Aí começaram a xingar, chutar a porta. Aprenderam o que é os palavrões, o que eram, e aí começaram a nos xingar também. E treta, deu muita treta até você? Treta que eu digo assim, de até se adaptar, por exemplo, quando você tá no Brasil, você xinga um, xinga outro, enfim, mas como é que lidar com uma divergência de opinião, não conseguindo falar o idioma, mesmo o inglês, porque às vezes numa chegada, às vezes, no inglês você vai ajustando alguma coisa, mas de repente você fala, não, nem com inglês, como é que você resolve um conflito numa chegada? Teve muito disso ou não? Nem foi tranquilo? É no português. É no português, não tem como. Mas, claro, com o passar do tempo, tu vai aprendendo algumas palavras que são essenciais dentro de campo, né? Mas o engraçado era que o juiz, tu xingava e olha, tava pleno. Chegava falando de tudo que eu tenho palavrão e ele só sorria pra ti. Ai, caramba! Ele chegava a ser engraçado, mas o aprender a língua era uma coisa que fez diferença, pelo menos com algumas palavras dentro de campo que se usa muito, né? E aí eu acabei aprendendo e isso facilitou bastante no jogo em si. A gente fala que a linguagem do futebol é universal, dentro do campo ainda se ajeita, né? Aí fora de campo as coisas que apertam um pouquinho, né? Deixa eu chamar aqui, só para você ver rapidamente, olha o tamanho que tá esse moço aqui, chega aí Bruno, enquadra na câmera aqui, olha o tamanho do Bruno. Peguei no colo. Pegou no colo, encosta mais pra cá, Bruno. Aí, ele não tá te ouvindo, mas tá aí, olha o tamanho, 17 anos já, Davi. Tá grandão, cara. Pequenininho, puxou a mãe. desse tamanho assim no colo, mas é isso aí. Então, cara, mas aí o que a gente tava falando, quando é fora do campo, aí não tem jeito, né? Aí você... Mas também no português dá para dar uns xingos, mesmo fora do campo, o cara vai entender para ele a expressão, se tiver que xingar um lá, resolve, né? Não tem jeito. Não, mas ia no inglês, ou era no inglês, ou algumas palavras no chinês, né? Tem alguns chineses que falam não fluente inglês, mas entendi melhor também, né? E aí tu tem que se adaptar, né, Júlio? Tá lá, tu tem que se adaptar aos caras, né? Os caras não adianta. E alimentação, você comeu espetinho de grilo, essas coisas todas aí, você experimentou essas comidas exóticas? Você é doido? Não? Pô, 6 anos, você não teve coragem, não? Não, tu é doido. Tu vê aquele bagulho pendurado ali, não tem como, não, pô. O cara é do Rio Grande do Sul, acostumado com carne, churrasco, pois é. Grilo, cara. Não. Uma cervejinha geladinha ali e tal, de repente, não, um gafanhoto, um escorpião, nada? Cara, comi umas carnes lá com uns molhos diferentes lá que eu nem perguntava o que era, filho. Eu só metia pra dentro. Porque se tu come e não sabe, ok. Na hora que tu pergunta e fica sabendo, aí tu já, né?
Então, melhor nem pra perguntar. Melhor comer e já era, né? Vai saber se eu não comi cachorro, né? Vai saber. O gosto era meio diferente. Tava puxando aqui, só voltando para aquele Curitiba, você jogou com o Vanderlei, né? O Vanderlei era reserva do Edson Bastos. Mas esse Vanderlei é bom goleiro, hein? Bom, tá aqui no Grêmio agora. Feio, Grêmio. Mas é bom. Não, feio, cara. Se a gente for puxar por estética facial, como diz aí o Ale Oliveira... Caralítico. Cara. Não, mas ali é demais. Outro que eu queria que você desse um pitaquinho aqui, que você jogou com esse cara, ele era tudo isso mesmo já naquela época? Everton Ribeiro, cara. Era, né? Eu joguei muito tempo contra ele também, né? Ele tava no São Caetano, a gente jogou alguns jogos contra na Série B. Depois ele acabou sendo comprado na mesma época que eu, pelo Curitiba, né? E fazia diferença já nos treinamentos. Só que, na verdade, em 2011 eu encaixei com o time, né? E aí ele acabava não jogando muito. Ele acabou jogando mais depois que eu saí em 2012. Mas é acima da média. Aí, tá vendo, Ednei? Botou Everton Ribeiro no banco. Tô falando. Tô falando, rapaz. Esse daí era pra estar jogando. Né, velho? Isso. Jogador diferente, né? Não, muita qualidade. Muita qualidade. Nossa, acabava com os treinos. Eu não sei, eu já tô para bater esse papo com o Davi já faz um bom tempo. Meu tempo aqui tá curto, falei para ele 1 horinha já. A gente já tá para trocar essa resenha aqui já faz um tempo realmente. Talvez, Davi, sem brincadeira nenhuma, de todos que a gente já fez aqui no nosso quadro, já entrevistamos assim bastante. Aliás, recentemente a gente entrevistou eu acho que você jogou quando você jogou no São Caetano, né? Você jogou com o Alex Reinaldo? Alex Reinaldo? Ele é lateral, ele tá lá lateral? lateral, ele tá lá desde 2016. Provavelmente. Ele tá lá desde 2016. Reinaldo, o carequinha, o tiozinho? Não, ele tem cabelo, ele tem de todo tipo, é dread, é branco, ele faz todo não, tipo de cabelo. Sim. Então, assim, eu acho que contigo talvez seja a entrevista que eu tô mais fã do que entrevistador, porque pô, como eu te conheço e gosto de você já há bastante tempo, assim, mais como amigo, enfim, cara, é muito bacana poder falar contigo e contar aqui no meu programa a sua história. Eu tenho também o Eduardo Praz, que também joga em Hong Kong, que é irmão nosso aqui também, já esteve com a gente. Então, assim, são dois... Baita cidade, Hong Kong. Ele tá lá é o 5º ano já que tá em Hong Kong. Eu morava em Guangzhou, do lado 2 horas de trem. Passa por baixo do rio ali, né? Tem uns negócios, tem até um metrô que passa ali. Ó. Nossa, é muito bonito, Hong Kong Então, o Eduardo Praz é um que já esteve aqui com a gente, que também é um cara, assim, de coração. E você, cara, eu já estava esperando essa entrevista, assim, há muito tempo. Enfim, não estava coincidindo, mas, assim, dizer que é um prazer, cara, é redundância, porque Sim. Acompanhei à distância a sua carreira, acompanhei da sua jornada de mudança de patamar de garoto para profissional. Então, assim, conheci sua família, alguns, Sim. Posso chamar talvez de dramas, não sei se seria muito forte, mas quando seu irmão teve problemas também, então assim... Bacana isso, bacana. Então, isso. Lembro das situações difíceis e também das coisas boas, então é bacana ver a trajetória em si. Então, para mim é uma satisfação muito grande ter você aqui na nossa rádio, que também está em crescimento, está em evolução. Então, é um nome de peso para a gente. Eu só posso te agradecer muito por ter participado conosco aqui. Eu que agradeço, Júlio. A mãe fala de ti até hoje. Realmente eu vivi um drama aí com meu irmão e glória a Deus, hoje ele está em outra fase, né? Hoje ele é formado em teologia, fez faculdade legal. E tem
tem ido bem, né? Casou hoje, então esperamos uma divergência na nossa vida aí, com a mão de Deus, porque foi ele, tu viu, tu lembra, né? Mas é muito bom estar conversando com um amigo, né? Que a gente se conheceu, prazerzão te conhecer, Ednei, sorte aí na tua caminhada. E sempre que quiser é só chamar, sabe que independente de qualquer coisa, a amizade fica para sempre. Você ficou devendo de vir aqui no encontro dos ex-jogadores do Paulista aqui, a gente estava te esperando no final do ano, eu estava lá no Jaime Sintra, junto com o Juninho, com os caras. Nós falamos já com o Amaral aqui, com o Rafael Bracali, com o Thiago Almeida, os caras aqui numa resenha também, eu vou falar para você, viu? Não, mas no próximo, se Deus quiser, eu vou estar junto aí. Espero que logo que passar essa pandemia, talvez no final desse ano ainda, eu possa estar aí e a gente bate um papo bacana. Legal. Davi, só para finalizar, você chegou a pegar jogar com o Adrianinho aqui? No Paulista? Não. Adrianinho. Não o Adrianinho que jogou na ponte, um outro Adrianinho. Era ele, geração eles, que era Marciano. Tá, sim, o menininho. O Adrianinho, o pai dele tinha uma churrascaria. Claro. E a fila churrascaria lá, certeza. Gente boa, Adrianinho parceiraço, e eles montaram um time de futebol amador aqui só com ex-paulista, cara. Não, mas eu peguei ele ele era infantil, eu era juvenil. Acho que ele é 8-6, cara, 8-6. Isso aí. Mas jogava muito, qualidade. Moleque, gente boa também. Teve um erro com o empresário aí, um bote errado. Mas depois ele jogou em alguns outros clubes, mas gente boa, gente. Cara, eu fiz grandes amigos aí em Jundiaí. Graças a Deus. É uma coisa que fica. Claro, lembro dele, pô. Muito. Dele, Marciano. Bom, Marciano com esse nome não tem nem como esquecer. Né? O Marciano virou cabeleireiro agora, dá uns talentos, cara. Já tinha estilo na época, menino. Era engraçado que a gente brincava, porque a gente era mais velho, né? Mas é bacana que o pessoal lembra ainda. Bacana. Dinei, deixa eu contar uma rapidinho pra gente encerrar aqui. Eu lembro que quando ele estava no Paulista ainda, o Paulista foi jogar contra a Portuguesa lá no Canindé. Aí eu peguei o carro aqui em Jundiaí e fui pra lá. Um jogo, acho que numa terça ou quinta, não era quarta-feira. Eu sei que acho que era jogo era à noite aí. Aí peguei o carro e fui pra lá, né? Lá pro Canindé assistir o jogo. Aí Paulista ganhou, acabou o jogo, eu fiquei ali por trás ali do vestiário, esperando acabar. Aí, Davi, tô indo pra casa, quer carona? Aí ele, carona? Esperar esse ônibus até acabar tudo aqui? Demorou. Daqui a pouco veio o Marco Túlio, acho que o Júlio. Eu sei que, cara, o tal do carro veio arrastando, bicho. Que eu acho que os caras do ônibus pensaram assim: mas peraí, vai sobrar alguém pra eu trazer aqui, cara? Eu acho que tava. A gente chamava de tia, né? A dona Elaine, a mãe, cara, eu sei que voltou, mas voltou que veio arrastando, veio todo mundo. Os caras do Paulista olhavam e falavam assim: mas peraí, você tem que voltar no ônibus. Não, é rapidinho ali, voltou todo mundo. É isso, né? Vou de carro que é mais rápido. Não, já fica ajudou bastante, né? Não é? Então tá bom. Abraço então, beijo pra Júlia, né? A filha a Júlia e a Yara, né? Tem 9 e 2 anos, não é isso? Lara. Nome da minha filha, Davi. Ah, é? Minha filha também chama Lara. Lara, tem 2 aninhos. Bonito e pequeno. É mais fácil, facinho. Mas, Davi, só rapidinho. Quando eu era casado, a minha esposa falou: escolhe o nome de menina, porque se for escolher de for menino, você vai querer colocar Sérgio Manuel, você vai querer colocar Diva, como Botafoguense. Ela falou: deixa quieto, cara, vai escolher de menina. Ai, caramba. Não, eu também queria um nome pequeno e objetivo. Foi o que aconteceu. É isso aí. Bom, abraço aqui pro Carlos Souza. Quem que é o Carlos Souza? Porque ele tá mandando um monte de pergunta aqui, falando, eu acho que ele te conhece aí desde criança. É amigo aí da região, Davi? Carlos foto. Carlos Souza. Carlos Souza, Vinícius Pontes, o Carlinho Cabral, o Ratão lá da Cipa, o Luiz Carlos Trefilho,
pessoal que foi passando por aqui, deixando um abraço aí pra gente. Então, eu vi que o Emerson Leite participou. O Roque Silva, o Emerson Leite também participou por aqui. Ô, Júlio. André Ricardo Mocinhati, deve ser assim que pronuncia. Tem que mandar um abraço pra tia Neuza aí, cara. Tia Neuza? Do lanche aí, do Paulista aí. Pô. Opa, certeza. Quebrou muito galho aí já. Então, quer ver? Nós falamos também, acho que foi com o Alec. O Eli Sabiá, você fez essa pergunta. O Eli Sabiá. Você não chegou a jogar com ele, sabe? Eu acho que não é contemporâneo, não. Ele tá jogando na Índia. Ele falou com a gente semana passada, e aí a gente conversando, negócio de comida, como a gente tava falando, nada como o lanche da tia aí da frente do Paulista. Melhor coisa dia. Eu pegar uma Coca 2 litros, um lanche e subir pro quarto. Certeza, né? Ah lá, X-Pitbull. Beijo pra ela também. O Pedro, Ednei, já mandando aqui o salve também, né? Então, o Gilson Roberto Prado, Rafael Rodrigues, Ricardo Silva. Então, a galera que está sempre ligada aí na Rádio Esportes Mais participando conosco. É isso aí, Davi. Mais alguém, Ednei? Não, fechou. Um abraço, Davi. Abraço, Júlio. Também, Davi. Tamo junto. Tem que mandar abraço para a dona Elaine e também para a patroa, né? Não pode deixar de... Não, eu queria agradecer a oportunidade, eu fico feliz com a tua evolução aí, sabe que eu torço e que tenho um carinho muito grande, porque não é de hoje a nossa amizade, e que cada vez cresça mais a rádio aí, quando precisar é só chamar. Mas eu dou uns tapas nele, viu, Davi? Ele grita mais forte, gol do São Paulo, cara. E eu falo, maneira, segura a onda. Fala a verdade. Não é assim, não. Eu grito o gol do Palmeiras no Allianz Parque como nenhum outro palmeirense faz. Verdade. Fala assim, não. É isso aí, Davi. Obrigado. Manda um abraço pro Ivan também. Grande cara, gente boa também, que eu já tive a oportunidade de conhecer. Quando estiver junto, manda aquele abraço lá. É isso aí. Grande abraço a todos. Obrigado pela participação. Até a próxima. Você já sabe, Rádio Esportes Mais é a sua voz na web. Até a próxima. Fiquem ligados. Boa semana. Tchau. Valeu, Julião. Valeu.